Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Então, como passaram aí esses dias, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Então, hoje nós vamos ainda dar continuidade à unidade 3, tá? Que nós falamos na unidade 3 sobre o cordel, mas nós temos um outro conceito dentro da unidade 3 que fala sobre intertextualidade. Então, nós vamos entender o que é essa intertextualidade, vamos ver alguns exemplos, tá? Para vocês poderem compreender antes de exercitarem, que aí na apostila tem algumas páginas para fazer que fala sobre intertextualidade. Então, vamos lá, vamos entender o que seria essa intertextualidade. Deixa eu pegar a nossa caneta para fazer as nossas marcações. Então, você sabia que os textos podem conversar entre si? Sim, isso é possível. E a esse fenômeno damos o nome de intertextualidade. Então, vamos destacar aqui, né, a palavra intertextualidade. E para que serve, né? É isso aqui, ó, é a conversa entre os textos, né? Essa ocorrência pode ser implícita ou explícita, feito por meio de paródia ou por meio da paráfrase. O que esses variados tipos têm em comum? Todos eles resgatam referência nos chamados textos-fonte, que são aqueles textos considerados fundamentais em uma cultura. Para que você entenda melhor o conceito de intertextualidade, basta analisar a estrutura da palavra inter, que é um sufixo de origem latina e faz referência à noção de relação. Por isso, é correto afirmar que a intertextualidade refere-se às relações entre os textos. Assim como é correto afirmar que todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, e isso acontece em virtude das relações dialógicas firmadas. Então, aqui, ó, essa ideia de referência, né? Que a gente fala que é a relação que o termo sufixo inter tem, né? A origem dele, a gente acaba dizendo que essas relações, né? Que é o que vem do termo inter, do sufixo inter, elas são relações entre textos, né? Então, um texto, ele conversa com outro, ou seja, ele tem relação com outro texto. Então, pode ser por meio, né, de uma paródia, pode ser por meio de uma paráfrase, isso é independente, até porque, como foi dito aqui em cima, ó, ela pode ser tanto implícita quanto explícita. Então, às vezes, em algum momento, vocês vão ver logo assim, de cara, esse efeito de intertextualidade. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar que já tem um tempo, né, que passou a ter na televisão, uma chamada que foi se eu não me engano, foi da Bombril, que o personagem, ele se vestia de Mona Lisa, era muito engraçado. E aí fazia essa propaganda, né, da Bombril. Então, o que acontece? Esse personagem, na qual se fazia característica de Mona Lisa, quando foi feito a propaganda, né, para fazer a propaganda do Bombril, ele teve uma relação com o quadro da Mona Lisa. Então, nós tivemos aí essa relação, né, dessa propaganda fazer a referência do conceito, né, da ideia do quadro da Mona Lisa. Então, aí nós podemos dizer que obteve, sim, uma intertextualidade entre a propaganda com o quadro. Então, é isso que funciona. A gente pode ver funcionar em como esse é o caso da propaganda, a gente pode ter uma tirinha, né, fazendo essa relação com algum outro texto, a gente pode ter um próprio desenho de quadro, fazendo referência a um outro quadro.
é uma letra de música, um poema. Então, são coisas que vão ter relação com outros. Então, em alguns casos, né, vai estar bem explícito ali a referência, em outros não. Então, vai depender muito, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver aqui o primeiro, que diz assim: o bom conselho. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Agora, olha o outro. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não sei vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Vocês perceberam aí alguma coisa em comum entre, né, a relação desses 2 textos aí? Aqui eu tenho uma letra de música, né? Chico Buarque, tá aqui, Chico Buarque. Vocês sabem quem é, né? Tem alguma coisa familiar aí quando ele fala, corra atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que eu não sei, vai longe. Eu semeio o vento, na minha cidade vou pra rua e bebo a tempestade. E aí, o que vocês têm de familiarizado aí com essa letra de música? O que esse compositor, né, o cantor Chico Buarque, tem nessa letra de música aí? Então, o que tem um sentido, vamos dizer assim, né? O humor da tira, da letra da canção, né? Qual é o humor que a gente tem aí? Qual foi a estratégia que ele usou? Então, ele fez uma estratégia aí, quando eu fazendo referência, tá? A gente não pode esquecer. Ao outro lado aqui, né? Que isso aqui é uma música só, né? Esse texto, essa letra de música, né? Do Chico Buarque, ele faz referência a várias coisas. Olha aqui, ó. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça o que eu digo, faça o que eu faço como eu faço. Isso aqui, nessa estratégia que ele usou, é uma estratégia que a gente fala, né, de ditados populares. Então, alguns ditados populares ele utilizou na sua letra de música, ele utilizou aqui, ó. Eu semeio o vento na minha cidade, né? Devagar é que não se vai longe, eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Então, aqui eu tenho, aqui não faço como eu digo, mas faça como eu faço, né? Esse aqui também, ó, espero sentado, você se cansa, está provado, quem espera nunca alcança. São ditados populares. Então, ele usou na letra de música, né? A ideia dos ditados populares engraçado que esse aqui, né? Tanto esse primeiro quanto esse segundo são os mais usados. Esses com certeza vocês conhecem, né? Quem espera sempre alcança, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. São ditados populares, né? É, é. E aí ele pegou esses ditados populares e transformou, né, e jogou para essa letra da canção da música dele, Bom Conselho. Então, aqui ele usou uma intertextualidade. E aí, qual foi a intertextualidade utilizada pelo Chico Buarque? Ele pegar, né, ditados populares e jogar na sua composição e transformar isso numa letra de música. Perfeito? Então, tá aqui, ó, que é a explicação, né, que a gente acabou de falar. Ao ler a letra da música composta por Chico Buarque, você notou algo familiar? Provavelmente sim. Isso aconteceu porque o cantor e compositor apropriou-se de alguns ditados populares, mas em vez de citá-los, isto é, empregá-los como eles exatamente são, Chico optou por parodiá-los, invertendo seus significados e atribuindo-lhes novos sentidos, o que confere à música o efeito de humor. Esse tipo de estratégia textual é muito comum na literatura brasileira,
recorrente, principalmente no gênero poema, né, que a gente pede outros textos, né, que a gente vai ver outros exemplos. Então, a intertextualidade ali na composição foi utilizar, né, ditados populares e transformá-los em música. Aqui nós já temos outro tipo de paródia, de intertextualidade. Aqui ele já vai te dar, né, 2 poemas, que é o que a gente vai ver, ó. Esse de Oswaldo de Andrade e esse de Gonçalves Dias. Esse é o original, tá? O de Gonçalves Dias é o original. Para a gente poder entender agora mesmo no escrito do poema, tá bom? Então vamos ler esse de Canção de Exílios, que é de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Eu cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que dar à vista as palmeiras, onde canto sabiá. Esse é o original, tá? Agora olha esse aqui. Canto de regresso à pátria, Oswaldo de Andrade. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar, onde os passarinhos daqui não contam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Então, vocês perceberam, né, que o Oswaldo de Andrade, ele fez um poema, né, mas um poema em cima do poema de Gonçalves Dias, de Canção de Exílio. Olha esse iniciozinho aqui. Minha terra tem palmeiras, onde o conto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora, olha esse aqui. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Perceberam que até a rima é parecida, né? O canto, as palavras, a ideia, ó, eles são iguais, são bem parecidos. Esse aqui é Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Né? Os passarinhos aqui não cantam como os cantos de lá. Aí aqui ele botou as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Perceberam que é muito parecido. Até o de baixo, né? É o segundo estrofe, ou as outras, a terceira e a quarta, são super parecidas com a de Gonçalves Dias. Então, aqui nós temos uma intertextualidade, né, entre o poema de Oswaldo de Andrade com o poema de Gonçalves Dias. O texto original, né, que a gente chama de texto-fonte, seria esse aqui, o de Gonçalves Dias, né? E aí o Oswaldo de Andrade, que é um autor modernista, ele construiu um poema em forma de paródia, né, através do texto-fonte, o texto original de Gonçalves Dias, ok? Então, aqui, o Oswaldo de Andrade utilizou uma intertextualidade através da paródia do texto original, né, que é o poema de Gonçalves Dias. Isso é uma intertextualidade, que é um texto, né, que veio escrito, né, seja ele de que forma que ele veio, não necessariamente pode ser escrito, nós vamos ver em forma de quadro, né, também, que ele pode, quer dizer, só o visual, só a nossa linguagem verbal, e com o quadro, a linguagem não verbal, que ela pode ser utilizada nessa forma de intertextualidade. Existem tirinhas, já vi tirinhas, né, que foi feita através do texto original, o texto-fonte, era um poema. E aí esse poema foi feito, né, de uma forma, em forma de tirinha, e usou intertextualidade em forma de tirinhas, tá bom? Então, isso não tem problema. O que vocês têm que perceber
pontuar, né, mesmo a ideia do original. Então, isso é muito importante quando a gente quando a gente traz a bagagem, né? Que bagagem que é essa? O que você tem de conhecimento de mundo, porque você precisa desse conhecimento. Esse mesmo aqui, né, dessa paródia feita em forma de poema de Oswaldo de Andrade, se você não conhecesse o original, que é o poema de Canção do Exílio de Gonçalves Dias, você não saberia que esse aqui seria um texto de intertextualidade, ok? Aí aqui tá, ó. No exemplo acima, que foi o que nós vimos nos slides anteriores, o texto fonte é o poema de Gonçalves Dias, um dos principais representantes da primeira fase do romantismo brasileiro. A partir dele, Oswald de Andrade, que integrou o movimento modernista, construiu uma paródia, transportando o poema escrito no século XIX para, então, realidade da segunda década do século XX, dando-lhe, assim, um ar de modernidade. Agora, olha esse. Esse aí vocês já conhecem. Esse não tem como não dizer que não conhece, né? Olha ali, ó, onde a intertextualidade pode ser feita. Desculpa, pessoal, não deu para segurar. Bem, a intertextualidade pode ser verificada em textos, livros, trabalhos acadêmicos, músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Agora, olha isso aqui engraçado, né? Quem não conhece a obra da Mona Lisa, né? O nosso famoso Leonardo da Vinci, esse quadro. Então, esse quadro, né, que é um quadro do Leonardo da Vinci, que remete aí à Mona Lisa, que vocês todo mundo conhece. Olha a intertextualidade feita aqui, ó, por Maurício Souza. Olha quem é essa, coisa linda, hein? A Mônica. E a Mônica aqui, né? Nesse quadro, ela foi pintada, ó, na versão no quadro da Mona Lisa. Então, foi feito aqui, né, a intertextualidade do quadro original da Mona Lisa do Leonardo da Vinci, e aí foi feito o quadro da Mônica. Então, se você olhasse para esse quadro sozinho da Mônica, se não tivesse esse quadro da Mona Lisa ao lado, vocês não iam lembrar, não teriam uma lembrança da Mona Lisa? Por quê? Porque vocês conhecem, né? Em algum momento já viram, né, o famoso quadro do Leonardo da Vinci em algum lugar. E aí o que acontece? Aqui foi feita uma intertextualidade, né? Porque o quadro do Maurício de Souza, em a Mônica, a forma com que ela está sendo, né, que ela foi colocada no desenho, remeteu, lembrou, né? Dialogou, conversou com a Mona Lisa. E aí nós mostramos a intertextualidade visual, né? Aqui, ó, Mona Lisa é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro, no qual foi utilizada a técnica do esfumato, retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. E aqui, né, a gente já tem os dentões da Mônica. Atualmente, o quadro fica exposto no Museu do Louvre, em Paris. Mona Lisa é, quase que certamente, a mais famosa e importante obra de arte da história, sendo avaliada, na década de 1960, em cerca de 100 milhões de dólares americanos, lhe conferindo também o título de objeto mais valioso, segundo o Guinness Book. Agora isso aqui é muito engraçado, né? Olha só, isso aqui não tem como não saber, né? Então, tanto a primeiro, esse aqui, vamos considerar como texto 1 e esse aqui como texto 2, né? É uma propaganda, ó, do hortifruti, né? Então, olha a criatividade utilizada para essa campanha publicitária, né? Para essa propaganda. Aqui nós temos hortifruti, lembrando, hortifruti. Então, aqui nós temos um tomate, né? Olha aqui, ainda tem um emblemazinho aqui do hortifruti também, né? Hora da Elite. Hora da Elite remete o que para vocês? Isso aqui não tem como errar, né, pessoal? O que remete aí esse Hora da Elite para vocês? E aí?
Lembra o quê? O que vocês lembram quando pensam assim? Nesse caso aqui, hora não, né? Desculpa, horta. Horta da elite. Aqui. Aí ele diz, né? Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Olha como é que chamou, né? Como foi dito aí essa propaganda do hortifruti. Remete o que para vocês? Quando vocês olharam para isso, só de olhar, acho que sem ler, a gente já conseguia entender, né? Mas se visualmente você não matou a charada, lendo, você com certeza matou a charada. O que foi? O filme Tropa de Elite, né? E ele ainda utilizou aqui, ó. Se não for hortifruti, pede para sair. Então, ele fez aqui uma intertextualidade com o filme O Tropa de Elite. Então, ele usou tudo, ó. Nós temos aqui ó, o chapeuzinho lá dos policiais, né, de Tropa de Elite, como a própria, o que chama, né? Que botou aqui Tropa de Elite igualzinho, só que aqui no Tropa usa o Horta, e o pede para sair. Então, ele usou tudo. Então, não tem como não dizer que isso aqui veio, né? O original do que ele foi composto do filme Tropa de Elite. A gente não tem como não dizer que seja isso. Agora, olha isso, ó. Pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Então, aqui, né, esse texto, né, remete também a uma outra coisa. Nós tínhamos um tomate, aqui a gente já tem um pepino, né? E aí a chamada foi pepino maluquinho. Que remete o que para vocês? O que lembra? Essa propaganda aí do hortifruti lembrou o quê? Qual foi o assunto? Vamos lá. Né, desenho, filme, livro, o menino maluquinho, não é isso? Ó, ele usou até aqui a panela na cabeça, aqui, ó, em cima do pepino, é igualzinho o menino maluquinho, né? E no lugar do menino, ele botou pepino maluquinho. Esse caso, esse pepino aqui é o mais levado do hortifruti, né? E aqui nos remete, você vê até a cor, né? Da letra das palavras, do layout atrás, né? Que aqui foi amarelo, é igualzinho do menino maluquinho aqui também, né? O preto com o amarelo das letras do Tropa de Elite. Eu ia até copiar para vocês, acabei esquecendo de. Aqui, pelo menos, eu podia pegar o do livro, né? E aqui a capa do filme, esqueci. Que eu botava aqui embaixo para vocês poderem lembrar. Mas acho que o Tropa de Elite, o Menino Maluquinho, tem, é claro que vocês já ouviram falar, já viram. Então, aqui não tinha como errar, né? Se nós tivermos opções aqui de qual seria a intertextualidade do nosso texto original, não teria como errar. Nesse caso aqui, nosso texto fonte seria o filme Tropa de Elite, e aqui, o Menino Maluquinho, não é? Então, perceberam a intertextualidade aqui também no visual, né? Aqui nós teríamos o visual, teria o escrito, seria a nossa linguagem mista, né? Lá no quadro da Mona Lisa e da Mônica, seria apenas o visual, que seria o nosso não verbal. Então, está aqui a nossa explicação, né? Que diz assim: foi utilizada uma criatividade da marca Hortifruti em uma campanha publicitária. As duas propagandas basearam-se em textos já existentes. Então, quer dizer, quais foram os textos existentes, né? O do primeiro aqui seria o Tropa de Elite e o segundo seria o Menino Maluquinho. A intertextualidade é a relação entre dois textos, em que um cita o outro. Assim, qualquer texto que se refere a assuntos abordados em outros textos é exemplo de intertextualização. Então, isso aqui é muito importante. Eu vou até trocar aqui a caneta pelo marca-texto, né? Para vocês darem uma pausa aí no vídeo e copiarem isso aqui, ou na apostila mesmo, ou até no caderno de vocês, né? Isso aqui é importante. Então, aqui, só para vocês saberem, né, a parte de intertextualidade que a gente está falando, que está na unidade 3, ele se encontra na página 56. Está aqui do cantinho, tá? Então, vocês podem ou copiar mesmo ali perto da unidade 3 ou até no caderno de vocês. Não pode esquecer, né,
que a ideia da intertextualidade é a relação entre os textos, né, na qual você tem um texto fonte, um texto que vai ser, através dele, que vai ser criado um outro, né? E esse outro, ele vai ter o mesmo, a mesma abordagem, vamos dizer assim. Nós vimos em alguns exemplos que eu posso brincar com os textos, né? Outros vocês conseguem, é o que eu falei, que é a forma do implícito, do explícito, você consegue, só num olhar, você consegue relembrar qual seria o texto fonte, o texto original, né? E que ele pode ter essa intertextualidade, ele pode ocorrer de diversas formas, como está ali, ó, o texto escrito, música, pintura, filme, novela, nós vimos a ideia de propaganda, né? Pode ser uma ideia de tirinha, no quadrinho, ideias de poema. Isso não tem um local fixo. Você só basta saber que existe um original e existe o outro, né? Que a gente vai dizer que eles estão conversando entre eles. Olha esse. Esse é bem bacana também, né? Que a gente vai finalizar aí nossa aula de hoje, essa intertextualidade aí, que é parecida com a ideia do Mona Lisa. Sendo que esse aqui, esse quadro aqui, ó, esse é o quadro 1, vamos botar aqui em cima, e esse aqui dos Simpsons, quadro 2. O quadro 1, né, é o quadro que a gente dá o nome dele, que o nome, a gente dá não, né, o nome dele é O Grito, né? Esse é um quadro, né, de um importante das nossas vanguardas europeias, né? Quando vocês chegarem lá no ensino médio para ver literatura, ou algum que já tem o hábito, né, de conhecer culturas, conhecer quadros, vai saber que é um movimento artístico, que a gente tem vários movimentos dentro das vanguardas europeias, e esse grito é do expressionismo, é de Edward Smuts, né? E aí é um quadro, né, também muito importante aí para a nossa literatura. E do lado, olha quem está aí dos Simpsons, né? Eu até esqueci o nome dele, mas ele faz lá parte do... É o pai lá dos Simpsons, né? A família deles até aqui atrás, a mulher e os filhos. Para você ver, aqui nós temos, né, o quadro original. Olha a expressão do Simpson e olha a expressão do quadro verdadeiro. Estão vendo que é bem parecido? Até as cores atrás, ó. A ponte, tá vendo? Então, é tudo muito real, vamos dizer assim, né? Só que aqui nós transformamos o desenho animado lá dos Simpsons, né? O personagem pai, que eu esqueci o nome dele, né? Através do nosso personagem do desenho aqui, da nossa pintura, né? Que está fazendo um movimento de expressão. E aí nós temos aqui, então, uma intertextualidade, né? Do quadro O Grito para o personagem do desenho animado Simpson. Então, essa aqui foi uma inspiração visual que foi o que nós vimos também, igualzinho da Mona Lisa e da Mônica. Então, esse aqui também, para você saber, né, que esse quadro aqui dos Simpsons, por exemplo, só tivesse ele, que ele é uma intertextualidade com o quadro do Grito, você deveria conhecer o quadro Grito para saber qual é o texto-fonte e que realmente aqui tem uma intertextualidade. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com as pinturas, porque para quem não conhece, né, alguns tipos de quadro, quando chegar um outro feito através de intertextualidade, saber realmente que é uma intertextualidade. Então, está aqui, ó, o quadro O Grito, datado de 1893, é uma pintura de autoria do norueguês Edvard Munch. Trata-se de uma das obras mais importantes do expressionismo, movimento artístico de vanguarda no início do século XX. Os artistas expressionistas não procuravam retratar a realidade fielmente, mas projetar na obra a sua subjetividade, mostrando assim a realidade modificada pelo seu psiquismo. Por ter se tornado muito famoso, o Grito serviu de inspiração para muitas obras, para muitas outras produções, como a ilustrada com o personagem Homer, é isso, né? Que é o nome do pai dos Simpsons, né? Desenho animado dos Simpsons. Então, aqui percebemos a intertextualidade, né? Então, para finalizar, vamos lá. Como você pode perceber, a intertextualidade pode acontecer com textos dos variados gêneros. Pode surgir uma letra de música, em um poema, nos textos em prosa,
e até mesmo nos textos publicitários. Só é capaz de reconhecer o leitor habilidoso, tá vendo? Então, para a gente poder ver essa intertextualidade, a gente tem que ter um conhecimento, né? Porque senão realmente fica muito difícil a gente olhar para aquilo ali e saber que ali existe uma intertextualidade. Aquele que já entrou em contato com diversos textos fontes, tá vendo? Foi o que eu já venho falando com você. Você precisa ter esse conhecimento, senão você não vai saber. Isso significa que a interpretação de texto não depende apenas do conhecimento do código da língua portuguesa, mas também das relações intertextuais que influenciam de maneira decisiva o processo de compreensão de produção de textos. Então, depende muito do leitor, depende muito de você. Né? Viu como eu peguei vocês? Então, aqui a gente vai finalizar, né, a nossa aula de hoje. Vamos finalizar, ó. Não esqueçam, vou ser muito boazinha com vocês. Nós vamos trabalhar somente essas duas páginas aqui, a 56 e a 57, que vai falar de intertextualidade, tá bom? Então, vocês vão fazer e eu vou voltar no próximo vídeo, na próxima aula, corrigindo esses dois exercícios, tá bom? Ó, beijos e produzam aí, que eu espero vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Tchau!